Muito bem, boa tarde a todos, então, mais uma vez. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse nosso diálogo interreligioso, né, que foi organizado pelo professor Plínio e pela Monja Nirvana. Monja Nirvana convidou o professor Marcelo Carneiro para falar com a gente sobre o tema Os pobres sempre tereis convosco, o pobre como viés hermenêutico na teologia da libertação. O professor Marcelo Carneiro é doutor em Ciências da Religião, pós-doutor em Ciências da Religião pela Unesp, Universidade Metodista de São Paulo, mestre em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro, teólogo metodista e pesquisador do judaísmo do Segundo Templo e do cristianismo primitivo. Então, antes da gente começar, eu só vou dizer para vocês que ao longo da exposição do professor Marcelo, ele vai ter cerca de 4 etapas, então nós teremos 4 momentos em que teremos uma pausa para perguntas. Então, conforme a exposição vai ocorrendo, digitem no chat as perguntas, que ao final eu vou organizar de fazer essas perguntas para o professor Marcelo responder, tá bom? E caso tenha alguma pergunta repetida, eu dou aquela juntada nas duas, etc., conforme for a sequência dos eventos. Então, por favor, usem o chat, tá bom? E caso a pessoa esteja impossibilitada de usar o chat, no momento da pausa, pode ligar o microfone, tá bom? Então, combinado, eu fiz uma breve apresentação do professor Marcelo, mas ele também pode complementar e dar início à nossa exposição. Então, vamos lá começar. Muito obrigada, professor. Fique à vontade. Boa tarde, gente. Eu vou fazer rapidamente aqui um exercício de falar e escrever, que eu vou fazer uma coisa, eu vou inserir uns slides com interrogação, rapidamente, porque aí fica como marca, né? Fica mais fácil de verificar o ponto em que a gente vai ter essas, essas questões. Só um instantinho, já estou salvando aqui. Aqui mais um. Aqui. Ok. Muito bem. É um prazer estar com vocês. A Nirvana me fez o convite há pouco tempo. A gente está com uma disciplina agora na pós-graduação, junto com a professora Sandra Duarte, um seminário interdisciplinar, em que eu tive fazendo uma apresentação sobre a hermenêutica da libertação, na qual, então, tem esse ponto, vamos chamar, focal, em torno do pobre. Chamou muito a atenção dela, ela pediu, então, para fazer essa exposição para vocês. Não é exatamente a mesma que eu fiz para a disciplina, ainda bem, né, Nirvana? Não vai ficar repetido, porque justamente aqui eu vou abordar mais essa questão do pobre. Eu vou compartilhar, então, meu slide para facilitar e ilustrar também a nossa apresentação. Aproveitando, então, eu faço pesquisa no cristianismo primitivo e também no judaísmo do segundo tempo. O que significa isso? Eu pesquiso toda a produção literária desde o século IV antes de Cristo até o século III depois de Cristo. Então é mais ou menos um período de 700 anos que a gente vai trabalhando com foco. O foco, quando eu falo que o foco é o cristianismo primitivo, é no sentido assim, a convergência desse material em relação ao cristianismo primitivo, né? Jesus, os apóstolos, como é que a produção judaica e a produção depois cristã interage com esse ambiente. Então, essa é a minha área específica, porém, pensando numa perspectiva de leitura do texto e recepção do texto, então nós também temos ali no nosso grupo de pesquisa essa questão de pensar as hermenêuticas. Como o texto é lido, de que maneira ele é lido. E isso daria um encontro, né, só para falar disso, mas o foco, então, aqui é essa hermenêutica da teologia da libertação, que tem no pobre essa figura, vamos dizer assim, central para compreender
a realidade, para falar da realidade e para falar e também para compreender os textos. Eu vou começar justamente com um texto bíblico de João capítulo 12, verso 8, que é uma palavra de Jesus quando ele estava na casa de um homem, na verdade na casa da Marta e Maria, e em Betânia, e aí é porque no Evangelho de Lucas é uma situação muito parecida, se dá na casa de Simão o leproso. E ali a, a, a Maria ela quebra um vaso de perfume sobre Jesus, uma espécie de bálsamo, e Jesus aceita aquele momento, e um dos discípulos, o Judas, que você já deve conhecer, né? Que o Judas é aquele, né? O Judas. O Judas Iscariotes, ele fala assim, mas que desperdício, podia estar usando esse dinheiro para dar aos pobres, né? Ele vem um discurso meio demagogo, e Jesus então responde assim, vocês têm sempre os pobres junto de vocês, mas a mim vocês não têm sempre. Então, é um texto que tem toda uma contextualização, mas essa frase, vocês sempre têm os pobres junto de vocês, para começar, já nos aponta uma perspectiva a partir de Jesus e das comunidades que transmitiram a memória sobre ele, de que o pobre faz parte da realidade. Ele não é um efeito temporário de alguma situação específica, mas eles entendem que na história deles, do povo, na história ao redor deles, sempre há pobres, sempre há um grupo em estado de pobreza na sociedade. Então, essa é uma questão que aparece nesse texto. E, de algum modo, a interpretação que se pode dar dessa fala de Jesus é: se vocês têm os pobres junto de vocês, é porque vocês têm que atuar junto aos pobres. Então, os pobres sempre serão também um público-alvo, um grupo-alvo da comunidade, e não apenas também um acidente que existe na sociedade. É algo que a igreja tem que se preocupar, a igreja e comunidade cristã deve se preocupar sempre. Então, é um texto que tem uma certa dificuldade de interpretação, e justamente muitas vezes as pessoas não dão importância a essa fala, porque justamente elas não fazem a leitura a partir dessa hermenêutica do pobre, que é o que nós vamos comentar hoje. Então, o que é um enfoque sobre o pobre na teologia da libertação? Para começar, a teologia da libertação ela nasce lá pelos anos de 1960, início dos anos de 1970. Tem alguns autores-chave, Rubem Alves, com a teologia da esperança, que depois assumiu-se como, na verdade, a teologia da libertação, Gustavo Gutierrez e alguns outros que foram fazendo uma reflexão a respeito da dimensão, vamos chamar, pública da igreja na sociedade, a partir da realidade das desigualdades sociais. E aí o pobre foi, entre aspas, descoberto, porque na história da igreja você tem um movimento, uma dinâmica. Várias vezes houve organizações, espaços em que o pobre foi privilegiado. Um que é muito comentado é o movimento franciscano, que vocês naturalmente conhecem, que nasce lá com Francisco de Assis e passa a ter o pobre como alvo imediato da ação missionária deles, e com críticas ao poder da igreja. Efetivamente, depois, acabou que os franciscanos também se tornaram poderosos de alguma maneira, mas, ainda assim, sempre com essa faceta de preocupação com o pobre. O Papa Francisco, apesar de não ser franciscano, digamos assim, ele é jesuíta, de formação, mas ele tem o carisma franciscano, por isso que ele assumiu o nome Francisco. E vocês podem reparar que as falas dele têm essa
perspectiva, essa preocupação. Então, essa descoberta do pobre, e no caso da Igreja Católica, a partir do Concílio Vaticano II, faz com que reflexões, ações e atividades sejam realizadas a partir, principalmente, de 1970, visando as comunidades mais simples, o povo camponês, principalmente, o povo simples de diferentes localidades. Aí surgem as comunidades eclesiais de base, as SEBs. As SEBs, então, elas surgem nesse contexto da, entre aspas, descoberta do pobre. Essa análise que é feita da sociedade, ela usa como metodologia teórica a análise marxista da história, né? A dialética, o materialismo histórico, na verdade, materialismo dialético e materialismo histórico de Marx, em que se observam as lutas de classes, as questões de desigualdade social, em que o foco socioeconômico se torna muito relevante para a reflexão. E eles trazem isso para a teologia, eles trazem essa reflexão socioeconômica, de classe, para dentro da teologia, e percebem que o texto bíblico está eivado de pontos de discussão a respeito dessa temática. Com isso, eles fazem uma percepção das diferenças sociais de classe nos vários momentos da história de Israel, inclusive o momento em que surgiu o movimento cristão. Então, desde lá dos patriarcas até o século I da Era Comum, essa perspectiva da teologia da libertação, e especialmente aqueles que se dedicaram à pesquisa bíblica, exegetas, que aprenderam exegese com os alemães, método histórico crítico, mas fizeram, então, uma fusão com o pensamento da teologia da libertação, ou seja, usaram o método histórico crítico com essa lente, essa hermenêutica do eixo do pobre. O pobre, então, passa a ser o eixo na perspectiva do uso dessa metodologia sociológica que vai analisar as diferenças sociais e em que condições os grupos sociais empobrecidos de Israel viviam nos diferentes momentos, na época dos... Aí vamos pegar aqui os momentos mais chave, né? Os patriarcas, a época de Moisés, do êxodo do Egito, a tomada da terra, o início da monarquia, lá com as figuras de Davi e Salomão, as monarquias do norte e do sul, o exílio babilônico, o retorno do exílio babilônico, e aí a reflexão meio que dá um salto. Naquela época, eles ficavam muito presos ao texto canônico, então a reflexão dá um salto para o período do Novo Testamento, os textos do Novo Testamento. Hoje há uma amplitude um pouco maior, porque já se conecta essa reflexão com textos extracanônicos, em que se percebem também a possibilidade de analisar esse cenário nesses textos. E aí eu já abro para a primeira parte, porque essa primeira parte foi bem introdutória, eu vou me deter mais na... já deu 15 minutos, né? Parece nada, mas o tempo vai voando. Então, Estela, se você quiser... Professor, ninguém colocou uma questão aqui. Acabou de colocar. Eu tenho uma também, se der tempo, mas vamos lá. Tá bom. Patrícia perguntou se queria saber alguns dos textos extracanônicos, provavelmente desse período. Você, por exemplo, que tem essa relação com esse tema, né, com essa temática, você vai pegar, por exemplo, dentro do cânon judaico você não tem o texto de sabedoria ou eclesiástico. O eclesiástico é um texto do período persa para o período grego, mais ou menos entre 400 e 300 a.C. Ele já, inclusive, ele tem um original hebraico, mas só se preservou na forma grega. E esse texto ele tem muita
coisa a respeito do sábio ser alguém que faz o bem ao pobre, aquela coisa toda, que é uma coisa que eu vou comentar depois. Existem também histórias semelhantes à de Jó, de pessoas que... Normalmente eles pegavam já pessoas famosas, como Abraão, mas mostram essas pessoas em condições, às vezes, de pobreza, e que são enriquecidas pela sua fidelidade a Deus. Aí também tem um aspecto teológico que eu vou comentar daqui a pouco. E, assim, o que é importante, que você percebe nesses textos que eu citei, eu poderia citar também um outro material, o Jubileu, o livro do Jubileu, é a percepção de que existem escravos, escravas, existem pobres no grupo social, e que esses grupos têm que ter uma cobertura social. Isso é uma outra coisa que eu vou comentar. Então, o que acontece? O texto extracanônico ele reflete elementos presentes no texto canônico. Ele ele não ignora aquelas realidades que permeiam o texto canônico. Mas isso é uma percepção, digamos, mais recente, porque, justamente, pensando que a reflexão da teologia da libertação focava as comunidades, trabalhar com texto extracanônico, num primeiro momento, era muito complicado, né? As comunidades nem conheciam a Bíblia direito, já ia começar com apócrifos e, né, pseudepígrafos, não dá. Então, os primeiros 30 anos aí de produção, você vai ter um foco quase exclusivo, basicamente só com textos canônicos mesmo, e também, lógico, comentando os pais da igreja, que aí isso é um complemento. Agora, a própria Ribla, que é uma revista de interpretação latino-americana, revista de interpretação bíblica latino-americana, ela tem poucos números que tratam de textos extracanônicos. Em geral, toda a Ribla é construída na reflexão a partir dos textos canônicos. Mas isso aí é uma opção metodológica, não é uma questão de dogmatismo. É uma opção metodológica justamente para alcançar as comunidades. Você também tem uma questão, né, Estela? Respondi, Patrícia? Respondeu sim, obrigada. Marcelo, eu vou fazer a primeira pergunta do Pedro e eu vou colocar a minha pergunta junto e aí você vê como é melhor para você responder. O Pedro escreveu aqui. Na sociedade daquele momento haviam escravos. Qual era a diferença entre escravo e pobre? E aí eu acrescentaria a questão de que se havia alguma noção de raça implicada nisso também, dentre Bom, eu daqui a pouco vou comentar justamente essas percepções na Bíblia hebraica e na Bíblia no Novo Testamento, mas já antecipando um pouquinho para responder pontualmente vocês, o escravo naquela sociedade é uma classe à parte, praticamente. Por quê? Ele trabalha para alguém, ele vive em função de alguém. E, normalmente, quem tinha a condição de ter escravo era alguém mais possuído de bens. O pobre não tinha escravo. E o escravo, não estou dizendo que é geral, tá? Por favor, mas muitas vezes tinha uma condição de vida melhor do que o pobre livre. Não era regra, porque dependia muito do senhor dele também. Muitas vezes o senhor e a senhora tratavam seus escravos e escravas como objetos mesmo, né? De forma até cruel. Mas havia, e no relato bíblico há uma percepção de que muitas vezes o escravo de um patriarca é tratado como parte da família. Ele é escravo, mas naquele contexto, e aí não tem a questão de raça, porque a condição do escravo lá tem a ver com outros fatores, tá? Não com a questão racial, mas uma questão mais vinculada à conquista de territórios. Então, qualquer pessoa podia ser escravizada se o território dela fosse conquistado. Então, se um grupo de fenótipo negro conquistasse um território com pessoas de fenótipo branco, aquelas pessoas brancas seriam escravizadas. Então, não tinha essa percepção.
pele negra representa o escravo, pele branca representa o senhor. Não existe isso. É que a região onde o povo estava lá, ali do Oriente Médio, acredita-se que tinha menos presença de fenótipo negro do que de fenótipo, eu nem diria branco, né? Porque não é o fenótipo típico dos povos da Europa, mas eu diria um fenótipo, vamos dizer, indiano, também parecido com o árabe, aquele fenótipo marrom, vamos chamar assim, né? Não um fenótipo negro, mas também não um fenótipo branco. São grupos sociais que guardam essas características até hoje, inclusive. Mas é muito difícil reconstruir isso, tá, gente? É um debate até muito aberto, por conta até da visibilização das pessoas negras na Bíblia. Hoje tem muito esse debate, o pessoal da teologia africana, então é difícil. Mas o fato é, a escravidão naquele tempo não tinha a ver com raça, com etnia, de fato. Em alguns casos só, mas tinha a ver com território conquistado, nascer já na condição de escravo, quer dizer, filha ou filho de uma escrava, acabava sendo, né, pertencendo ao senhor dela. Mas eles acabam formando, então, um grupo social próprio. Eles têm direitos também, junto com o pobre. E aí é onde que a gente vai falar que, eu não quero dar spoiler, né? Mas como é que isso se configura. E aí, Stella, na tua questão, vai mais ou menos na mesma linha. Só me relembra aí qual o O específico da Pedro tua questão. perguntou qual a diferença entre escravo e pobre. Então, Perguntou é o isso. Pedro. É a tua pergunta, qual foi? A minha era justamente se nesse aspecto de diferenciação de escravos e pobres havia alguma implicação racial, no sentido de que Tá. a gente sabe que, né, a Uhum. discriminação racial é uma maneira de Isso. você dividir classes também sociais, né? Então, Então, isso não se existe, existia não. alguma coisa ética. Não, Obrigada. de fato não. Tá bom? Então, a gente vai entrar exatamente agora nessa questão. A percepção do pobre na Bíblia hebraica. O primeiro aspecto é a pobreza como categoria socioeconômica. Então, aqui não tem a ver com livre ou escravo, é categoria socioeconômica. Tem a ver com pessoas que não têm subsídio, não têm subsistência, não têm propriedade, não têm bens. E a percepção das leis hebraicas em torno da existência dessas pessoas. Eu vou ler rapidamente esses trechos aqui que eu estou indicando, para vocês terem noção. Então, em Êxodo, capítulo 23, no verso 6, diz assim: você não deve torcer o direito do pobre em seu processo. Pobre aqui, então, não é colocado como alguém que não tem o recurso para, por exemplo, pagar um juiz. Então, e que pode, por exemplo, ele questionar alguma... E normalmente isso tinha a ver com propriedade. O pobre tinha lá uma pequena propriedade com um pequeno conjunto de cabeças de gado, uma pessoa mais rica tomava essas cabeças de gado porque queria aumentar o seu rebanho, e o pobre, então, ia pleitear a causa dele. E o que se fala aqui é que você não deve praticar injustiça. Então, não pode haver um testemunho falso que favoreça o rico contra o pobre, porque o rico teria condição de bancar o juiz, né? Então, há uma norma legal, eles não podem fazer isso. Então, há uma proteção ao pobre aqui, de que se ele precisar usar a justiça, ele vai ter uma justiça igualitária. No verso 11 do mesmo texto, do mesmo capítulo, diz: durante 6 anos você semeará a terra e fará a colheita. No 7º ano, porém, deve deixar a terra em descanso, não a cultive, para que os pobres do povo encontrem o que comer, e os animais do campo comerão o que sobrar. Então é interessante, tem 2 grupos que se beneficiam o não cultivo da terra. Quer dizer, a terra produz por ela mesma, não é o que eles chamam de não cultivar a terra, é não produzir para ganhar.
eles deixam a terra em aberto lá, o que surgir, o pobre então pode pegar, e aquilo que o pobre não pegar, os animais podem se banquetear. Então, ele também não pode espantar os animais. Então, há todo um projeto aí, inclusive, o pessoal que estuda a questão da Terra diz que esse 7º ano de descanso da Terra, quando observado, é benéfico para a Terra, em termos dos nutrientes, da fertilidade do solo, até do sentido das águas que estão ali relacionadas àquele solo. E em Levítico 19, 9 a 10, nós temos a seguinte questão. Nem as uvas que ficaram... Quando vocês fizerem a colheita da lavoura de vocês, não colham até o limite do campo e não voltem para catar o trigo que ficou para trás. Nem as uvas que ficaram no pé ou caídas no chão. Deixem isso para o necessitado, que no hebraico é o pobre, e o migrante. Aí tem a questão do migrante, né, o estrangeiro que está ali na terra, passando, que ele é identificado com o mesmo direito que o pobre. Alguém que pode passar depois. Então, terminou o período da colheita, mesmo de 6 anos em que se faz a colheita, então a ordem é não zerar o campo, não é para o cara ter aquela... porque isso seria o sentido da ganância. Não pode sobrar nada. Não, você deixa um pouquinho para trás, porque o pobre vai precisar. Então, o que está nos limites do terreno dele, da propriedade, que é o pobre não precisa entrar no terreno dele, ele vai na estrada mesmo, na divisa do terreno, ele pega aquilo que tiver acesso. E também o migrante, quem está de passagem pela terra. É muito interessante, então, essa proposta legislativa de Israel. A gente normalmente ouve falar muito do Pentateuco, só aspectos negativos, né? Que manda matar a criança, que faz aquilo, que trata a mulher desse jeito, que manda apedrejar aquele. Tem essa dimensão, não estou negando ela, infelizmente está ali, está registrado, né? Está em ata, mas tem uma dimensão de justiça social muito interessante, que tem sido estudada já há várias décadas. O saudoso professor Milton Schwantz, a tese de doutorado dele chama-se O Direito dos Pobres. Então, ele pegou todos esses textos, fez uma análise muito profunda, é um texto bem técnico, inclusive, mas está publicado para quem tiver interesse, e ele faz essa análise, então, para mostrar uma estrutura social focada na justiça. E isso é muito importante pensando nessa categoria socioeconômica. Agora, na Bíblia hebraica, você tem uma outra dimensão da pobreza, que é a dimensão da experiência vivencial. Quer dizer, na lei, o pobre aparece como um sujeito técnico, né? Um termo técnico de um grupo que tem direito a algumas coisas. Na experiência vivencial, são grupos espoliados, são viúvas, órfãos, pessoas que não têm quem os ajude. Então, aqui começa a entrar uma reflexão que ultimamente tem sido mais fortalecida. A maior massa de pobres são mulheres e crianças, e não homens. Essa é uma questão que eu vou focar depois, vou enfatizar, mas aqui já começa a aparecer. Eu não vou ler o texto, mas 1 Reis 17 é um texto sobre o profeta Elias, que num determinado momento Deus usou ele para dizer, vai haver 7 anos de fome, né, de escassez, sem chuva. Durante esse período, então, ele foi guiado à casa de uma viúva, numa região chamada Sarepta. E essa viúva, então, o acolheu, mas ela não tinha nada para oferecer para ele. Ela não tinha alimento nenhum. E ele, então, faz um milagre lá. No caso, o milagre que ele faz, se eu não me engano, deixa eu só confirmar, que depois o discípulo dele, Eliseu, faz um milagre parecido. Então, eu não quero falar o milagre errado, porque senão depois vocês vão dizer, mas foi o professor Marcelo que ensinou. Esse cara veio aqui e fala tudo errado. Aqui, então, ela falou, só tem um pouco de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou ajuntando os gravetos para preparar esse resto, para eu e meu filho comermos e depois esperarmos a morte. Veja a situação dela, né? O limite da situação dela.
Mas Elias disse, não tenha medo, vai e faça o que está dizendo, mas primeiro faça disso aí para mim um pequeno pão e o traga para mim. E aí ele falou, Javé, Deus de Israel, diz para você o seguinte, a farinha da vasilha não vai acabar e a jarra de azeite não vai secar até o dia em que Javé enviar chuva sobre a superfície do solo. A mulher foi fazer o que Elias tinha mandado, comeram tanto ele como ela e sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, a jarra de azeite não secou, como Javé tinha anunciado por meio de Elias. É bonito esse texto, porque é um profeta importante, ele falava para reis, e ele vai para a casa de uma viúva, uma mulher talvez até um pouco... É bem verdade que a expectativa de vida é muito baixa, mas ela talvez tivesse ali uns 40 anos, 45 anos, e já envelhecida. São pessoas que envelheciam muito rápido e com uma nutrição muito baixa. Mas ela não tinha nada, nem a pouca nutrição ela não tinha. E aí acontece esse milagre. Então, há momentos no texto hebraico que nos aproximam dessa situação extrema de pessoas que estão passando necessidade. Então, o texto, a Bíblia hebraica também nos coloca nessa dimensão de uma percepção vivencial, de histórias concretas, de pessoas passando fome. Aí tem a ver com segurança alimentar, né? Um tema muito atual ainda, né? Nossa sociedade não conseguiu resolver esse problema, mas está ali também no texto bíblico. E ao pobre, né? Nesse caso. E a pobreza como maldição. Aqui nós temos o lado negativo da pobreza, apontado no texto hebraico. O principal exemplo é o Jó. O livro de Jó é um livro que vai exatamente discutir essa questão. Jó era um cara bem de vida, tinha seus filhos, seus bens. Começou a dar tudo errado. Tem lá uma história do Satanás que apareceu diante de Deus, e aí tem uma disputa lá. Ele é fiel porque ele tem tudo. Tira para ver se ele vai continuar sendo fiel. Quer dizer, já é uma premissa de que a fidelidade a Deus depende de ter posses, que pobre não consegue ser fiel a Deus. E aí Deus fala, não, pode tirar, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E ele, então, sofre tudo, ele perde tudo, só não perde a esposa e a vida. Mas ele fica doente, inclusive. E aí ele começa a ser questionado na fidelidade dele, pelos amigos, dizendo que ele tem algum pecado que ele está escondendo, porque senão ele não estaria passando por aquilo, porque a pobreza é sintoma de pecado, é sintoma de maldição. E isso vai aparecer em outros textos. Quer dizer, é uma coisa muito curiosa, se vocês pararem para analisar, que a Bíblia hebraica ela não é uma uniformidade de ideias. E isso demonstra exatamente a sua pluralidade de vozes e grupos. Ela aglutina diferentes perspectivas sobre Deus e a experiência de Deus dentro do mesmo texto. Então, você vai ter textos que legalmente tratam o pobre como um grupo social que precisa ser cuidado, mas, ao mesmo tempo, mostra a experiência vivencial de pessoas que não estão sendo cuidadas e passam fome, e, por outro lado, a experiência teológica ou a vivência teológica de quem dizia que, na verdade, o pobre é um amaldiçoado. Quer dizer, é um retrato bastante rico daquela sociedade que nós temos na Bíblia hebraica, e aí a pobreza, né? A pobreza é mal vista. Tem alguns textos de Provérbios, inclusive. Provérbios é um livro muito interessante. Provérbios é um livro do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, que tem a perspectiva da sabedoria popular e escribal. Quer dizer, eles fazem um compilado. Então, lá dentro desse livro, você vai ter também diferentes perspectivas. Então, por exemplo, no capítulo 10, verso 15, você vai encontrar o seguinte texto. A fortuna do rico é sua proteção, mas a ruína dos pobres é sua miséria. É uma visão negativa, mostrando que o cara... negativa, mas não culpabilizando o pobre, mas está dizendo assim, o pobre está na desgraça mesmo, não tem nada para se proteger. Um outro texto, 14 e 20, ele vai dizer assim, o pobre é detestado até por seu próprio companheiro, mas o rico é amado por muitos. Tem uma ironia nesse texto aqui. Tá? Tem uma ironia, ele não está valorizando o rico em detrimento do pobre, na verdade, mas ele está dizendo um fato, que quem fica pobre perde os amigos, quem está rico tem amigos.
mas vocês sabem que por trás o que está associado aí? É o amigo da riqueza, e não amigo do rico, né? Daquela pessoa rica. Né? Então, quando acaba a riqueza, fica pobre, vai perder os amigos igual o outro. Agora, tem textos muito interessantes nos Provérbios, vou citar um aqui, que é inclusive um ditado popular da nossa cultura, mas muita gente não sabe disso. Diz aqui, ó, capítulo 22, 16. Não, perdão, capítulo 17, 5. Rapidamente. Eu já vou fechar essa etapa aqui. 17, 5. Diz assim: quem zomba do pobre insulta o Criador. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Aqui é um texto muito sério, não tem ironia nenhuma. Então, o sábio está dizendo, ó, não zombe do pobre, não zombe de quem está sofrendo já as consequências aí da vida sem bens, sem as condições mínimas. E é disso que, tecnicamente, o pobre é isso, essa pessoa desvalida. Num primeiro momento que nós estamos tratando é disso. Depois eu vou falar dos desdobramentos disso. Né? Agora, tem o 22,16, é muito bonito também, ele vai dizer assim, quem oprime o pobre fica rico, e quem dá ao rico fica pobre. É bonito assim, ele é ácido, né? Mas ele mostra a realidade também. Só fica rico quem oprime o pobre. É um fato que foi descoberto, vamos dizer assim, na análise sociológica da sociedade muito recentemente, porque durante muito tempo o rico era alguém agraciado por Deus, e o provérbio lá, talvez do século 8 a.C., antes da Era Comum, já está afirmando, olha, só dá para ficar rico oprimindo o pobre, tá? Eu vou dar esse recadinho para vocês. Agora, quem dá ao rico fica pobre. Então, aqui é um jogo, né, muito interessante. Eu só vou ler mais um, porque eu quero falar do outro aspecto no Novo Testamento, antes da gente trocar ideia. Esse aqui, que parece um ditado nosso. Quem doa ao pobre, empresta a Javé, que lhe dará a recompensa. Já ouviram essa frase, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Está aqui. É um provérbio bíblico muito antigo, só que Deus aqui é o Javé, é o Deus de Israel. Então, quem doa ao pobre, empresta a Javé. Javé dará recompensa. Então, é muito curioso que existe essa ideia também de ajudar o pobre, e isso vai te trazer algum tipo de recompensa. Bom, e no Novo Testamento? Aqui eu estou demorando um pouquinho mais, porque é justamente um momento importante para entender. Para começar, Jesus é representado, eu não diria só representado, mas ele representa o pobre. Jesus é apresentado no Novo Testamento como alguém que morou numa aldeia muito pequena. Só para vocês terem noção, Nazaré, as escavações arqueológicas mostram que no tempo de Jesus tinha 200 habitantes. Era um negócio micro, não era uma cidade, era uma pequena aldeola, que eles tinham, inclusive, eles moravam em cavernas. Eles não moravam em casas construídas, eram casas escavadas para dentro da estrutura rochosa, calcária, que permitia fazer esse tipo de escavação, onde eles faziam cisternas para colocar água e colocar grãos, de forma que conservavam essas coisas dentro de casa e não precisavam ficar indo ao mercado, porque eles não tinham nem estrutura para isso. Então, Jesus era camponês. Jesus era camponês e trabalhava como construtor, não era carpinteiro, da forma como a gente entende hoje. O tecton, que é o termo que usa para Jesus no grego, se refere a quem trabalha em construção. Jesus, então, seria um pedreiro. Carpinteiro é uma coisa mais bonita, né? O cara é carpinteiro, né? Trabalha com madeira e tal. Não, Jesus era pedreiro, ele trabalhava com construção, mas era operário. Não era um arquiteto, nada disso, ele era operário. Então, Jesus transitava entre o mundo camponês e o mundo do operariado. Isso, para a reflexão bíblica focada na perspectiva do pobre, foi de uma riqueza imensa. E, de certa forma, isso foi uma descoberta também, né? Porque até então esse lado de Jesus era meio ignorado pela igreja, pela reflexão teológica,
só se pensava no Jesus já meio glorioso, assim. E aí não, você tem um retrato de um Jesus muito humano. E ele é um Jesus que anda com os pobres. Ele não só é pobre, mas ele anda com os pobres. Um dado muito importante dos evangelhos, a única cidade com mais de 300 mil habitantes, ou, na verdade, nem isso tudo, 150 mil habitantes, que Jesus entrou foi Jerusalém. Todas as cidades que Jesus entra, de acordo com o relato bíblico, eram cidades pequenas. Cafarnaum era uma cidade de 10 mil pessoas, 5 mil a 10 mil pessoas, e as aldeias. E isso é dito, inclusive, nos evangelhos. Então, Jesus não, quando ele andava em certos lugares, ele ficava na periferia. É uma outra característica. Jesus sempre foi meio periférico. Ele não era o cara de entrar em cidades grandes, não tinha essa perspectiva, porque o grupo-alvo dele eram os camponeses pobres, camponesas e camponeses pobres. Então, Jesus andava com os pobres. Ele não só era pobre, mas andava com os pobres. E, por isso, o reino de Deus é dos pobres, em Jesus. Ele vai começar o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. E isso não é uma metáfora para alguém humilde do espírito e tal. Isso é uma construção posterior das traduções, das interpretações do texto, para tirar o impacto da fala de Jesus, que ele está se referindo a um grupo social muito claramente, muito específico e muito grande, que representava naquele momento ali na Judéia algo em torno de 80% da população. Ou seja, ele não foi para uma minoria elitizada, mas ele ficou com uma maioria que tinha uma condição muito ruim. Aí, voltando à questão da escravidão, gente, é bom saber que na Judéia a escravidão era menos efetiva do que em outras áreas do Império Romano. Os judeus não tinham o hábito de ter escravos. Em geral, os escravos na Judéia eram escravos de pessoas romanas que moravam na Judéia. Então, o que você vai ter na Judéia são mais livres, mas justamente por serem livres, eles não têm nenhum suporte de alguém endinheirado. Então, são pessoas que viviam muito à margem, a necessidade de ter algum tipo de ajuda, porque eles não tinham terra para produzir, muitas vezes, não tinham um trabalho fixo, eram pessoas sem... Aí homens também eram afetados, mendigos, né? Alguns viravam até bandidos sociais, roubavam caravanas de ricos para poder ter o que comprar para o grupo social onde eles estavam alocados. Mas você vai ter muitas mulheres, muitas crianças, e isso vai aparecer no relato bíblico também. Agora sim, uma pausa. Eu agora demorei um pouquinho mais, né? Bom, professor, entrou mais gente, entrou inclusive o padre Dalmiro, aqui da nossa paróquia de São Sebastião. Infelizmente, ele Que está com algum legal. problema no áudio, ele está tentando resolver ainda. Aham. Temos duas perguntas, uma do Vinícius, uma da Patrícia. O Tá. Vinícius falou assim: o argumento da meritocracia culpa as pessoas excluídas, alegando a falta de esforço pessoal. Poderia comentar sobre a injustiça social e as condições históricas de existência dos pobres, sobretudo no contexto latino-americano? É uma pergunta extensa, né? Praticamente exige outra aula. Mas, assim, o fato é que, desde o texto bíblico, de algum modo, ou seja, desde aquele mundo antigo, se percebe que o pobre é o expropriado. Então, por isso, inclusive, há uma perspectiva técnica de não se usar muito o termo pobre. A gente está falando aqui pobre num termo mais genérico, mas, na verdade, se fala do empobrecido. É alguém que é expoliado, alguém que tem a sua capacidade de produção expoliada. E aí, a meritocracia ela entra de modo enviesado. Por que a meritocracia é uma falácia? Porque ela não ataca as causas do empobrecimento. Ela não ataca as desigualdades sociais que provocam essas situações de empobrecimento. E na América Latina,
isso tem a ver com a história da colonização, a história das conquistas espanhola, portuguesa, inglesa aqui nas Américas, da escravização dos africanos e africanas trazidos de forma vergonhosa para as Américas, milhões e milhões de pessoas, e colocadas aqui a serviço de uma elite branca, elite europeia. E quando acaba a escravidão dessas pessoas, o que acontece com elas? Qual tipo de benefício, ou tipo vamos dizer, a gente fala, quando dá faz não é benefício, a indenização. Não teve indenização nenhuma. Elas foram lançadas à própria sorte. Outros europeus foram chamados para tomar o lugar dos africanos escravizados, né? Os filhos de escravos e tudo, e essas pessoas ficaram jogadas na sociedade. Só para vocês terem noção, no Rio de Janeiro, a primeira favela, chamada Favela da Providência, ela surge ainda no século XIX, resultado da Guerra de Canudos, e justamente também desse grupo social que ficou exposto socialmente, sem nenhum tipo de ajuda, após terem tido a abolição. E aí é curioso que alguns usam isso para dizer assim, está vendo? Se não tivesse acabado a escravidão, estariam bem. É aí que entra o discurso falacioso e o viés pernicioso até da meritocracia. E aí a meritocracia não ataca essas causas, ela vai nos efeitos. Ela diz, o cara está lá na favela, ele não cresce de vida porque ele não está se esforçando. Porque o outro, aí lá, pega um caso de um camarada que andou de bicicleta até a escola e conseguiu vencer por algum mecanismo muito singular. Ele conseguiu vencer essa bolha e cresceu. Isso aconteceu fortemente quando tinha o Joaquim, aquele juiz do STF, né? Até a revista Veja fez uma reportagem por ele, né? Quase escreveu assim, o bom preto, né? O bom preto é aquele que consegue chegar a juiz do Supremo, e os outros não chegam porque não querem. Então ficou uma coisa assim, isso é muito ideológico, isso vem da ideologia. Então a meritocracia, você tem uma meritocracia teológica, que é aquela, se você faz o bem, Deus vai te abençoar. Isso está na Bíblia, isso é muito antigo. E tem a meritocracia capitalista, que é mais recente, que é tudo uma questão de esforço próprio, você chega lá. É motivacional, inclusive, né? A desgraça motivacional, que aí bota a pessoa como ela tem que se autoajudar, ela não tem que contar com a ajuda de ninguém. Então, assim, é muito complexo, mas em linhas resumidas, eu diria que esse é o quadro. Obrigada, professor. Eu só vou ler o comentário que o Pedro fez a respeito, em seguida vou colocar a pergunta da Patrícia. Tá. O Pedro escreveu que, para mim, a meritocracia está mais ligada à tentativa de esconder o problema da falta de igualdade de oportunidade, ou seja, aquele que não é bem preparado ou tem escolaridade certamente será classificado como falta de competência, né? É o que a ideologia faz, ela mascara a realidade. A ideologia na perspectiva marxista. Hoje em dia se usa ideologia de forma muito... tem outros sentidos, vamos dizer. Não estou dizendo que é errado, mas não é marxista. O sentido marxista da ideologia é esse, mascarar a realidade. Aí tem uma outra questão, né? Tem. A Patrícia. A pobreza parece ser uma multiplicidade de condições, socioeconômica, gênero, destituição completa de condições. Podemos entender que os doentes, que sofrem com maldições, entre aspas, também seriam pobres, porque, de forma geral, na Bíblia, os amaldiçoados ficam excluídos e sem qualquer ajuda, com exceção dos exemplos de Jesus e seus discípulos curando. É muito curioso, Patrícia, que Jesus... esse grupo social que vai até ele é chamado de pecadores. Pecadores. E ele é criticado por andar com os pecadores e pecadoras. Essas pessoas pecadoras e pecadores são justamente enquadradas nesse perfil que você está falando. Pessoas que têm doenças crônicas e tal, e que por isso eram consideradas amaldiçoadas, porque elas não podiam nem participar da congregação, elas não podiam fazer sacrifício, não podiam participar do culto, porque o culto
hebraico e judaico tinha uma característica muito forte no sentido do puro e impuro. Isso é um outro tema da antiguidade que nós hoje não temos muito forte na nossa sociedade, mas naquela sociedade a gente hoje tem o moral e o imoral, mas naquela época era o puro e o impuro. E aí, se o cara tem um problema de pele, se ele tem qualquer doença crônica, ele é considerado impuro, ele não pode participar da congregação. Aí ele acaba sendo também enquadrado nessa categoria do pobre. É sobre isso que eu vou falar agora, viu, Estela? Então, a gente continua? Ok. A concretude do pobre. Quer dizer, eu estou falando desse pobre aí, muito geral, mas já comecei a mostrar para vocês que existem aspectos concretos. E aí, primeiro é o do recorte de classe, que é o fundamento inicial da discussão sobre o pobre, mas você tem o recorte racial, étnico-racial, que é o recorte que faz com que grupos estrangeiros, por exemplo, no mundo judaico antigo, por exemplo, samaritanos, pessoas que são estrangeiras, eram, às vezes, discriminadas. Isso vai acontecer, inclusive, com a reforma de Esdras e Neemias. As esposas que não eram judias, elas tinham que ser despachadas. Elas não podiam haver casamentos mistos. Quer dizer, esse recorte acaba produzindo pobreza, porque são pessoas que ficam espoliadas, né, sem nenhum tipo de recurso, ainda que a lei dê atenção a elas, mas produz uma massa de pobreza. O recorte de gênero, que aí a mulher sempre vai pagar o pato, né, no caso de Esdras e Neemias, são as mulheres que pagam o pato, não são os homens. É muito curioso isso, né? Eles não mandam embora os maridos estrangeiros, eles só mandam embora as esposas estrangeiras. É onde se cria na mentalidade judaica que o verdadeiro judeu ele é filho de mãe judia. Então, ter a mãe judia era mais importante do que ter o pai judeu. É isso que faz Jesus, inclusive, judeu. Porque se o pai dele é adotivo e não se sabe direito quem é o pai, mas a mãe é judia. Ela pertence à tribo lá e tal, né, de Judá também, e isso faz de Jesus um judeu autêntico. Não importa o fato do pai dele não ser judeu. Mas o recorte de gênero ele acaba ganhando força por conta étnico-racial, quando você soma o étnico-racial, porque eram as mulheres que eram despedidas, e o de classe, porque, em geral, eram as viúvas que ficavam muito empobrecidas. Não havia nenhum tipo de regulação social geral para as viúvas. Né? A pensão, que é essa coisa que a gente tem hoje em dia, né? O INSS, não existia isso. Por isso, a lei regulava a proteção das viúvas, dar justiça às viúvas, não desprezar. Os profetas falam disso muitas vezes. Daqui a pouco eu vou citar o caso de um profeta que vai comentar. Então, esse grupo social focado na pessoa feminina, né, no gênero feminino, acaba sendo o grupo mais prejudicado em relação ao todo da sociedade. Os homens, em geral, conseguiam subsistência de algum modo, mas as mulheres não podiam nem ter trabalho público, gente. As mulheres não podiam trabalhar. As mulheres ou tinham que estar sob a égide do marido, ou do pai, ou do filho mais velho, ou do irmão. Algum homem tinha que proteger a mulher. A mulher, por si só, que fosse tentar ser autossuficiente, seria tratada como Raabe. O caso de Raabe é muito curioso. Você já deve ter ouvido falar, ela morava no muro de Sodoma. Nas cidades antigas, quanto mais perto do muro, mais pobre você é. A favela fica bem no muro. Por quê? Porque o muro é para proteger o centro. Lá no centro está o palácio, está a zigurate, que é o templo. Então, nas cidades antigas era assim que funcionava. O pobre vai ficando, para não ficar fora do muro, fica por dentro, faz então uma espécie de uma meia-água fundamentada no muro. É o caso de Raabe. E Raabe é dita como prostituta, né, nas traduções. O Milton Schwantz estudou esse texto e descobriu que, na verdade, ela não era prostituta. O termo hebraico citado para Raabe era mulher independente.
Mas uma mulher independente naquele contexto só podia ser prostituta na cabeça das pessoas. Mas, na verdade, ela não era. Ela trabalhava com alguma manufatura e produzia para ela e os filhos dela. Então, essa situação da mulher existia, mas ela não era bem vista. E aí essa mulher cai na pobreza. Ela não consegue ter acesso à terra, propriedade, nada disso. Então, os direitos dela são subalternos aos direitos de homens em situação parecida. Então, o recorte de gênero aqui acaba sendo essencial. O recorte de diversidade sexual acaba entrando na concretude do pobre, pensando mais a atualidade do que aquele tempo. É muito difícil falar na diversidade sexual a partir do mundo bíblico. Mas eu vou ampliar essa visão. É muito difícil, falar de diversidade sexual no mundo extra-bíblico. O mundo antigo, seja de qualquer cultura que vocês forem procurar, eles escondiam muito essa realidade. A realidade da diversidade sexual, eu me refiro ao grupo LGBTQIA+, esses grupos eles ficam submersos na história, na produção literária antiga. Eles aparecem de maneira muito subreptícia, muito periférica mesmo. Então, é muito difícil a gente avaliar, mas esse recorte acaba sendo possível na medida que você pensa nas condições da mulher. Então, você faz mais ou menos uma analogia. Se a mulher, que é o gênero, vamos dizer, criado por Deus para estar com o homem, fazer a sociedade florescer, já era maltratada, imagine uma pessoa trans, não é? Imagine uma pessoa que não tem a orientação sexual para a fertilidade. Essa pessoa ela era ignorada. Isso a lei de Moisés. Então a gente entra na lacuna. A lei de Moisés não fala nada dessas pessoas. Só tem um texto lá em Levítico que vai proibir o homem de deitar com outro homem como se fosse mulher. Mas nem a mulher, como se fosse uma mulher deitar com outra mulher, não proíbe, porque eles ignoravam, inclusive, essa existência do lesbianismo, né? da condição lésbica. Então, nós temos essa percepção de que isso é um olhar nosso, da nossa sociedade, um recorte nosso, que, de algum modo, a gente, com muito esforço e muita dificuldade, consegue também perceber esse pobre nessa condição. E aí, você estava falando, Patrícia, das doenças, e eu pensei no recorte de limitações físicas e psíquicas. Todas as doenças crônicas ou condições limitadoras que muitas pessoas têm, nós acabamos de ter as Paralimpíadas, né? Que as pessoas superam, mas são todos esportes adaptados às limitações dessas pessoas, né? Não é as pessoas limitadas fazendo esporte regular. É o esporte adaptado às limitações, quer dizer, é uma outra construção de sociedade. Naquele tempo não existia essa construção de sociedade. As pessoas limitadas não tinham espaço na sociedade, né? Então elas ficavam alijadas totalmente. O cego tinha que virar um mendigo, ele não tinha espaço de trabalho, nem nada disso. E isso é muito aparente no texto bíblico, e isso acaba sendo uma forma de dar essa concretude. Então, pobre, gente, passa a ser para nós, numa visão de conexão com a nossa realidade, não só um grupo social específico, mas assim tem a ver com as classes baixas, a classe que está na miséria, étnico-racial, né, recorte étnico-racial. Raça aqui a gente sabe que não existe, mas aquele sentido do fenótipo, que normalmente é onde você acaba tendo o choque de grupos sociais em que o fenótipo interfere. A gente sabe disso muito bem na nossa realidade. O gênero, diversidade sexual, limitações e o recorte cultural. O recorte cultural é importante. Hoje, até pelos estudos de pós-coloniais e decoloniais, existe toda uma preocupação de pensar esse contexto cultural da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que vive num quilombo,
Ela pode ter acesso à educação, pode não ser uma pessoa realmente pobre, ela está lá na sua estrutura, mas do ponto de vista da sociedade, ela está numa condição inferior. Ela acaba sendo taxada como uma pessoa sem estrutura. O nosso, né, aquela pessoa que está lá naquela cadeira lá da presidência, eu nem cito o nome, ele na sua candidatura ele né, fez brincadeira com o pessoal de Quilombo, né? Os quilombolas, né? Dizendo que o mais como é que era? O mais magro tinha 16 arrobas, não sei o quê, ainda fez peso de boi, né? Quer dizer, é a forma, ele apenas expressa. Você sabe que essa figura que está lá, ele não é um ser alienígena, ele é fruto do nosso país, da nossa sociedade. Ele só espelha essa sociedade preconceituosa, misógina, racista, e tudo de ruim que a gente conhece, tá? E que ganhou seu porta-voz e agora quer impor pela força a sua maneira de ser, né? Mas isso não é a nossa discussão aqui. Mas o pobre está aí. Na situação assim, não são pessoas pobres materialmente, necessariamente, mas é o empobrecimento social dessas pessoas, é a condição social delas de precariedade perante a sociedade que, logicamente, hoje já existem alguns mecanismos de superação, porém, nós sabemos, na prática, isso ainda é muito rasteiro, muito inconsistente e tem enfrentado, inclusive, resistência da parte da elite. Né? E aí, para fechar esse tópico, o pobre como sujeito hermenêutico. A Nirvana, Estela, falou que talvez se a gente passar um pouquinho não teria problema, né? Eu não sei aí se você... Fica tranquilo, pode ir. Tá bom. O pobre como sujeito hermenêutico. Aí é um ponto muito importante da nossa reflexão. A reflexão da teologia da libertação, quando coloca o pobre como protagonista do viés hermenêutico, ele não é objeto da reflexão tão somente. Quer dizer, ele, num primeiro momento, você vai pensar quem é esse pobre, mas o objetivo, na verdade, quando a gente fala aí o pobre como viés hermenêutico, é o pobre, dentro desse conjunto aqui que eu apresentei da concretude, esse sujeito fazer a reflexão, pensar a sua condição, ser o atuante. Quando, por exemplo, os padres, alguns pastores, teólogos, teólogas, começaram a se envolver com as SEBs, o principal objetivo era dar a elas capacidade de autorreflexão, e não simplesmente dizer, vocês são abençoados apesar da pobreza. Não é essa coisa assim, sabe, conformista. É passar uma perspectiva de análise crítica da sociedade. Eu sou pobre, mas não. Eu sou pobre não é porque Deus quer, eu sou pobre porque existe uma estrutura social que me faz viver nessa condição. Então, eu sou empobrecido. Aí entra esse jogo de palavras para marcar esse fenômeno da desigualdade social. Então, o pobre não é objeto da reflexão, ele é sujeito. O objetivo é que o pobre, eu estou falando sempre nessa, né, terminologia mais ampla, né, a mulher, o grupo indígena, grupo afrodescendente, esses grupos não trabalhem apenas na perspectiva identitária própria, mas pensar estruturalmente que a sociedade como um todo precisa ser remontada, que tem que ser criticada essa estrutura que afeta cada um desses grupos de um modo um pouco específico. Mas todos esses grupos são igualmente afetados na perspectiva de uma sociedade construída a partir de uma elite. Homem, branco, europeu, acadêmico, né, com educação formal, com dinheiro, com poder, e que imprime sobre esses grupos sociais a dominação. Então, é isso que a reflexão da hermenêutica da teologia da libertação, quando vai tratar do pobre, trata nessa perspectiva. Como consequência, o pobre passa a ser o sujeito que analisa a sua realidade. Então, ele que eu estava exatamente falando, ele vai perceber inclusive essa ideologia do mascaramento através da meritocracia e outros elementos.
E aí o pobre ele é o sujeito que faz sua mudança. Então, o desdobramento de uma reflexão a partir do pobre na teologia da libertação é a militância. É uma teologia militante, ela não é uma teologia especulativa, racional, de academia, aquela coisa de palavras bonitas. Pode ter uma poética, ok, mas mais importante que isso é a ação que ela promove. Por isso, o Frei Leonardo Boff ele vai afirmar que o mais importante que a fé é a praxis. Né? Não é a ortodoxia, não é a fé. Mais importante que isso, a ortodoxia e a fé tem que estar a serviço da praxis. Praxis aí é a prática libertadora, a prática consciente de uma ação missionária, de uma ação da comunidade em torno de si mesma para transformar a sua realidade. Isso tira e aí vejam como é que é engraçado, porque, em geral, uma das críticas da teologia da libertação é que alimenta o vitimismo dos pobres. Né? Então, alimenta o vitimismo desses grupos sociais. Outra discussão... Agora, vejam bem, eu quero só, assim, a bem da verdade, dizer que a teologia da libertação muitas vezes esquece desses sujeitos concretos. Tá? Ela acaba ficando só no pobre genérico. É uma reflexão muito rica, mas acaba não interpenetrando mais especificamente esses campos. Por isso, existem muitas teólogas feministas que acabam ajudando, e também pessoas ligadas à reflexão indigenista, ou indígena, à reflexão negra, à reflexão da terra, camponesa, mais específica, para ajudar a dar essa visão mais concreta dessas situações, para não ficar uma coisa muito genérica que não implique numa transformação das situações das mulheres, por exemplo, que são vítimas de violência doméstica, que são vítimas de violência sexual o tempo todo, praticamente. E aí, quer dizer, são desdobramentos da reflexão. Então, eu estou trazendo para vocês já uma visão, eu diria, bem atualizada dessa reflexão hermenêutica. Porque a reflexão mais clássica da década de 1970 e 1980 acabava ficando muito focada no socioeconômico, esquecia essas outras dimensões. Isso é uma coisa que, então, tem sido enriquecido nas discussões mais recentes. Vamos, antes da última etapa, questões, Estela? Ninguém colocou questão aqui no momento, professor. Então, eu vou para a última etapa e a gente tem um último momento de conversa. Pode ser? Melhor. Tá. Eu queria só falar aqui metodologicamente, antes do último tópico, como é que funciona o círculo hermenêutico da TDL, inclusive utilizando a Bíblia. É chamado de mediação socioanalítica, tecnicamente, mas eles conhecem como ver, julgar, agir. Ver é o ver a nossa realidade, a partir de algum recorte em que o pobre ele está sendo desprovido da sua dignidade humana. E aí o pobre pode ser, inclusive, a terra, pode ser uma dimensão ecológica que está sendo questionada, né? Mas também em conexão com as pessoas. Pode ser a mulher, pode ser o grupo LGBTQIA+, pode ser pessoas de outras religiões, pensando justamente uma coisa que a Nirvana comentou comigo antes, a Pema, é que nossa sociedade ela é mega majoritariamente cristã. Isso não significa que ela viva de forma cristã, né? Ela se autodenomina cristã, é uma matriz cristã, porém, grupos religiosos minoritários costumam sofrer preconceitos. Em algum momento, há situações, especialmente de religiões de matriz afro. Né? Isso é muito recorrente. Então, isso também pode ser um pobre. Então, pobre aí, colocando aquele grande guarda-chuva, o ver é aquela situação que você pensa em tratar
em analisar criticamente. Então, você vai fazer o levantamento dessa realidade hoje. Aí você vai julgar essa realidade. O que você faz? Você vai ao texto bíblico para fazer essa tal dessa mediação. A mediação hermenêutica pela Bíblia, em que você vai buscar na Bíblia, e aí é uma coisa curiosa, porque há uma... como é que eu vou falar? Tem um mito de que eu vou ler a Bíblia por ela. Então, vou abrir a Bíblia, Deus vai falar comigo, e aí a palavra vai, né, a mensagem vai vir ao meu coração e tal. Mas ninguém chega neutro na Bíblia. Todo mundo chega a partir da sua dimensão cognitiva, experiencial, né, a sua dimensão social, a sua percepção do mundo. Mas os fundamentalistas, eles, aí é ideológico também, eles mascaram essas pré-condições para acesso ao texto e dizem que é Deus está falando. Está escrito lá, Deus está falando, não tem o que fazer nada. Na perspectiva da teologia da libertação, por usar o método histórico crítico, então já se faz uma aproximação ao texto com critérios críticos e históricos para fazer uma análise em que se busque no texto, de fato, respostas para a situação atual. Então, há uma intenção prévia na aproximação do texto, mas ela é absolutamente honesta. Por quê? Não é todo o texto bíblico que vai dar conta de falar de tudo que a gente precisa. Então, você tem que fazer seleção. Agora, existe sim, por exemplo, nós vamos falar de violência contra a mulher. Existe um texto, um dos textos mais famosos sobre violência contra a mulher na Bíblia, e mais horrorosos. A primeira vez que eu li, eu fiquei chocado. Eu era adolescente. Aí eu era adolescente e falei assim, vou ler a Bíblia inteira. Não era proibido, né? E aí eu era um 7-1, cada hora que eu abria uma página da Bíblia era 7-1. Eu tomava uma laquetada lá. Então, no livro de Juízes, só confirmar se é o capítulo que eu estou pensando, só para também, senão eu vou falar assim, professor Marcelo disse que é tal capítulo. É capítulo 19 e depois o capítulo 20. Um levita vai com uma concubina dele para uma cidade na região de Efraim. E aí é uma história que conta que a concubina se irritou com ele, foi para a casa do pai, e ele foi buscá-la, mas aí no retorno eles pararam numa cidadezinha. E aí deu tudo errado, porque o pessoal da cidade quis fazer violência sexual contra ele. E ele falou, não, use a minha concubina. E eles, então, mataram a concubina, né? Eles abusaram dela de tal maneira que ela morreu. E ele faz o quê? Ele corta o corpo dela em 12 pedaços para mandar para as tribos com uma mensagem para dizer o seguinte, veja o que fizeram a minha concubina, eu quero reparação. Então, é uma história de horror. É uma história de horror. E aí, as tribos de Israel se juntam contra aquela cidade, que é de Benjamim, e vão destruir, mas aí tem uma reviravolta lá. Eu sei que é uma história louca. É possível usar essa história para tratar da violência contra a mulher? Totalmente. Existem várias reflexões feitas por teólogas e teólogos a respeito desse texto. Curiosamente, esse texto analisado numa dimensão conservadora, tradicional, passa por cima da violência contra a mulher. Fala sobre o problema da hospitalidade e tal, da divisão entre as tribos, que as tribos não estavam unidas. O foco passa a ser político e não do abuso sexual, não da questão da pessoa, da pobre que está no texto, né? E aí a reflexão, a partir do ver, julgar e agir, faz essa mexida
o foco passa a ser não o todo lá, dane-se o todo, mas o que eles fizeram àquela mulher. E é isso que acaba sendo o julgar, quer dizer, avaliar que o texto bíblico está, às vezes, não é que ele tem uma mensagem para o nosso tempo naquele sentido assim, não faça isso. Não, ele está denunciando. Ao mostrar essa realidade lá, está mostrando a realidade aqui. Então, o texto passa a ser um espelho da nossa realidade, e não uma coisa bonitinha. Ah, vamos tratar as mulheres como diz aqui no outro texto. Não, pega o texto bem marcante assim, para ser esse espelho da nossa realidade, e a partir dele fazer uma reflexão profunda sobre a nossa realidade. E aí vem o agir. O agir é exatamente esse terceiro momento em que, a partir da reflexão do texto bíblico, uma reflexão bastante consciente, crítica e comparada com a realidade, você propõe um agir. Então, qual seria a pergunta que a gente faria ao texto bíblico? Não é o que Deus está querendo ensinar com isso, é como nós agiríamos se estivéssemos lá, por exemplo. O que seria um princípio coerente para aquela realidade? Ah, mas você está querendo interferir numa outra cultura. Mas, gente, se a gente for partir da premissa de respeito à cultura nesse sentido absoluto, né, a gente não pode, por exemplo, proibir os africanos lá do norte da África de mutilar mulheres, porque isso é a cultura deles, né? Então, esses aspectos culturais, ou ditos como culturais, que, na verdade, provocam essa situação de opressão, de desigualdade, de violência, elas têm que ser denunciadas, inclusive no mundo bíblico. Inclusive no mundo bíblico. É por isso que hoje muitas teólogas acusam Paulo de misoginia. Tem muita gente que procura o apóstolo Paulo, né, como misógino, porque elas assumem que o que ele está escrevendo é contra a mulher mesmo, não adianta querer passar pano. Mas tem um pessoal que vai na linha inversa, que não é nada disso e tal, tem que ser interpretado. E tem um pessoal meio mediano, que eu estou mais ou menos nessa linha, que diz que muitas vezes o texto de Paulo sofre uma interferência externa, que aí sim é uma interferência misógina, e aí o Paulo, não no sentido de uma defesa do Paulo, mas o Paulo mesmo não tem culpa do pessoal ter usado a carta dele para inserir elementos misóginos, né? Só para citar essa questão. Então, o círculo hermenêutico da TDL, de forma bem sucinta e resumida, faz essa perspectiva. Então, tudo começa com a vida, com a realidade que a gente está vivendo, para depois nós irmos ao texto bíblico. Não é o texto bíblico que vai ditar a realidade. É a realidade que nos mostra o que a Bíblia pode nos responder, como ela pode dialogar com a nossa realidade. E não simplesmente usar a Bíblia como um fundamento cego de que eu tenho que adequar minha vida à Bíblia, independente do tempo que a coisa já aconteceu, da mudança cultural, e aí são mudanças que acontecem mesmo, necessárias muitas vezes. A cultura, a gente sabe que é um conceito ambíguo, né? Cultura tanto pode ser uma coisa positiva quanto negativa. Precisar de mudança ou precisar manter essa mudança, né? Então, é bem complexo. E, para fechar, eu queria, então, citar alguns exemplos interessantes que vão meio que solidificar essa ideia. Na profecia de Amós, um profeta que agiu lá nos anos, mais ou menos, anos 700 antes da Era Comum, Amós ele atuou no norte de Israel. Ele era boiadeiro, ele era do agronegócio, e ele, então, foi chamado para ir se tornar profeta lá. E ele, então, ele não era profeta profissional, ele não tinha formação da escola de profetas, porque existia isso lá. Como tem escola de monges, escola de pastores, você tinha lá em Israel a escola de profetas. E tem dois textos de Amós muito interessantes. No 2, 6 a 8, ele vai dizer assim: assim diz Javé, por 3 crimes de Israel e por 4 não voltarei atrás. Não voltarei atrás em relação a uma declaração de Deus de que Israel seria destruída. Ele diz, porque vendem o justo por dinheiro
e o indigente por um par de sandálias. Pisoteia os fracos no chão e desvia o caminho dos pobres. Pai e filho vão à mesma jovem, quer dizer, essa coisa do pai e o filho abusarem da mesma mulher, profanando assim meu nome santo. Diante de todos os altares, eles se deitam sobre roupas penhoradas e no templo do seu Deus bebem o vinho de juros. Quer dizer, aí tem uma vinculação da idolatria com práticas de suborno, abuso sexual, injustiça social, etc. E no capítulo 4, 1 a 3, capítulo muito forte, é uma metáfora fortíssima, vejam o que diz. Escutem essa palavra, vacas de Baçã, da montanha de Samaria. Vocês que oprimem os fracos e esmagam os indigentes e dizem a seus maridos, tragam algo para beber. O Senhor Javé jura por sua santidade que para vocês há de chegar o dia em que serão carregadas com ganchos e seus filhos em arpões. Terão de passar uma atrás da outra pela brecha da muralha, e para o irmão serão levadas, oráculo de Javé. As vacas de Baçã são as mulheres da elite de Samaria. Por quê? Ele compara o fato de que elas estão lá engordando e de certo modo, arquitetando o mal junto com o marido delas. Isso é nos estudos feministas bíblicos, isso entrou meio com uma coisa meio um entrave, né? Mas hoje já há uma reflexão em torno do seguinte: aqui é necessário ter uma análise crítica de mulheres que eram cooptadas pelo sistema e se tornavam também opressoras. Opressoras de pobres, mulheres, homens, crianças. Ou seja, a mulher não é um ser inocente por si. O pobre não é um ser inocente por si, mas por ser socialmente prejudicado, na tradição bíblica, Deus tem propensão a olhar com favorecimento para o pobre em comparação ao rico. Ele exige muito mais retidão do rico do que do pobre. Ele reconhece que o pobre, muitas vezes, para sobreviver, não vai agir de forma tão correta. Mas ele sabe que o rico, ele pode ser correto, e se ele não for correto é porque ele é safado. Então, aí Deus vai com... entendem? Deus não dá o mesmo peso, não é todos serão iguais perante a lei. A lei divina na Bíblia hebraica e no Novo Testamento não é igual. E eu vou provar isso com a história de Jesus, o jovem rico, Marcos 10. Depois eu comento de Ruth. Marcos 10, 17 a 31. Aquele jovem, na verdade é um homem, não é um jovem, o texto de Marcos ele diz que é um homem, procura Jesus, eu quero ter a vida eterna, eu quero ser um homem santo. Aí Jesus, então, você tem que cumprir os mandamentos, tal. Aí o cara, eu cumpro tudo, eu sou um homem puro. Então tá, agora só falta uma coisa. Você vai lá, vende todos os teus bens, dá para os pobres e volta aqui. Ah, não posso fazer isso não. Não, isso eu não posso fazer não. Não, isso aí só está pedindo. Não, que isso, não existe. Aí Deus fala, lamento, sinto muito. Aí quando o cara vai embora, muito triste, Jesus, não posso fazer nada. Aí os discípulos, mestre, Jesus falou, vai ser mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha que um rico entrar no reino de Deus. Por conta disso, não consegue abrir mão, consegue pensar no outro, só pensa nele. Aí é uma discussão que mostra exatamente essa tendência de Deus. Deus é tendencioso. Ele não é neutro nesse assunto. Agora, a história de Ruth é uma história muito bonita e ela foi preservada de forma bastante forte na tradição bíblica, porque ela é justamente a ruptura, o questionamento ao que aconteceu com as mulheres no tempo de Esdras e Neemias, em que elas foram despedidas para as terras delas. E a história de Ruth é uma história de uma mulher moabita, que era um povo considerado inferior, que, com a sogra dela, que é israelita, vai para a terra de Israel, conhece o parente da sogra, seduz o parente da sogra e consegue, então, que ele se tornasse guardião dela, e aí ele acaba casando com ela. Então, deixa eu tirar um pouquinho aqui, que eu estou parecendo um fantasma já, tanta luz está aqui. Então, assim,
A história de Ruth é a história de resistência feminina de quem está na pobreza e das estratégias para superar a pobreza. É por isso que eu digo, o que ela fez do ponto de vista moral é duvidoso, mas Deus não está nem aí. E quem foi Ruth? Ruth foi a avó de Davi, a avó ou bisavó de Davi. Então, o rei Davi, ele vem da linhagem de Ruth, uma pessoa com uma, vou botar entre aspas, moral duvidosa, porque ela seduziu o camarada de noite e aí criou um laço com ele. E aí ela acaba conseguindo o guardião, porque como mulher viúva, porque ela também era viúva, ela não tinha proteção nenhuma naquela sociedade. Ela busca meios de proteção. E isso deve ter sido recorrente. Jesus encontra com uma mulher em Samaria, está lá no capítulo 4 de João, e ele diz para ela, você tem 6 maridos, e esse que está com você agora não é marido. Você teve 6 maridos, né? Teve 6 maridos e esse agora não é marido. Mas é estratégia de resistência, ela deve ter sido repudiada pelo primeiro, que era o que eles faziam, e aí buscou em outros a proteção. Então, aí quem olha do ponto de vista moral fala assim, essa mulher não tem moral nenhuma, né? Pô, quanto homem que ela... Não, ela está querendo proteção social, ela era uma mulher pobre. É uma mulher sem nenhuma estrutura de proteção sobre ela, é o que ela tinha. E Jesus só afirmou isso, ele não condenou-a por isso, ele só disse. E aí ela falou, vejo que tu és profeta, quer dizer, ela, até quando vai evangelizar o pessoal lá, ela diz, vejam, ele sabe o que eu faço, né? Ele conhece a minha vida. Ela coloca isso como relevância, ela não coloca, porque ele não foi acusatório na fala dele, ele só mostrou a situação dela. Então, é essa questão que está em jogo nesses exemplos e muitos outros que eu, né, poderia mostrar para vocês. E aí agora eu abro para nós, então temos a nossa parte derradeira aí da conversa. Marcelo, tem uma questão aqui no chat, eu também gostaria de fazer uma questão. O Vinícius escreveu assim, o texto de Jesus e o jovem rico é uma interpretação literal com relação ao camelo passar pelo fundo da agulha, o rico entrar no reino dos céus? Temos outra pergunta do professor Plínio também depois. Tá. Então, esse texto, você quer completar com a tua? Ou... Não, um de cada vez é melhor. Tá, eu vou rapidinho. Esse texto é muito interessante, porque na história da recepção desse texto, nos manuscritos seguintes, camelo e agulha foram... houve uma alteração dessas palavras para adequar melhor, porque o pessoal falava, não pode ser o camelo bicho na agulha de fazer, né, o tricô. Eles pensavam que ele estava se referindo a uma corda, camelo tipo de corda, então isso tem uma... a grafia é diferente. Eu já estudei isso. Só que, na tradição rabínica, existem vários provérbios exagerados desse tipo, que pegam palavras que na língua lá que eles falavam, vamos pensar que se fosse o grego mesmo, né? Havia esses trocadilhos, que aí é um trocadilho, e joga para a plateia dar conta, como ela achar melhor. E na mentalidade popular, vigorou exatamente o exagero maior que Jesus queria provocar. Um bicho passar no fundo de uma agulhinha ali. Então, Jesus não estava tentando favorecer para ninguém. Ele colocou realmente um exagero tremendo, é a chamada hipérbole rabínica, que é para o ouvinte falar assim, ixi, então... Por isso que ele vai dizer, os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, não está falando de alguma coisa que, com algum esforço, você consegue resolver. Não, é um impossível mesmo. Legal, professor, muito obrigada. Tem uma pergunta aqui do professor Plínio. Temos um evento da história da condenação num dado período da teologia da libertação feita pelo São João Paulo II. E isto não foi bem compreendido e frequentemente entendido como a justificação da meritocracia. O professor poderia discorrer como a teologia da libertação conseguiu superar esse problema
que se ligou à aparência do triunfalismo da teologia da prosperidade? Tem outras perguntas também. Eu vou confessar, Plínio, que eu não sou assim, profundo pesquisador da teologia da libertação, no sentido desse sistema teológico e todas as suas implicações. Mas eu acompanho isso na perspectiva de que eu tenho muitos amigos que são, leio textos, e o que eu percebi nesse movimento que houve, na época, o Papa João Paulo II, então ele declarou a teologia da libertação como algo que tinha encerrado, tinha a ver por conta do momento político em que acabou a União Soviética. Né? Acabou, o Muro de Berlim tinha caído, você tem ali a ruptura do sistema socialista como um sistema possível para uma alternativa, uma grande alternativa ao capitalismo. Então, eu acredito que a ação do Papa acabou sendo reflexo do momento histórico em que parecia que essas utopias políticas morreram, porque foram esgotadas em si mesmas. E aí Cuba e depois a Coreia do Norte seriam assim, a própria China seriam assim lugares de, como é que a gente falaria, de resistência, mas que não tinham como se perpetuar. Bom, passaram-se os anos, naquele momento, evidentemente, que houve um impacto sobre os teólogos e teólogas da libertação, ficaram atônitos, especialmente quem era ligado à igreja, de modo mais oficial, padres, né, e freiras, teólogas. Essas pessoas, então, nós temos aí uma fase de um abafamento, mas aí passou um tempo e se percebeu que as questões sociais que moveram a teologia da libertação não foram superadas. Que os novos regimes, que as democracias que avançaram após as ditaduras, não resolveram os problemas sociais, problemas, inclusive aí já de natureza étnica, de gênero, discussões que começaram a surgir, e aí, há alguns anos, a teologia da libertação reclamou um espaço de resistência, né? ou uma posição de resistência frente ao fato que a sociedade precisava dessa voz, independente da igreja dar, vamos dizer assim, a credencial. Acontece que agora chegou o Papa Francisco. O Papa Francisco dá à teologia da libertação uma sobrevida, do ponto de vista institucional, mas não quer dizer que ela tenha parado, ela continuou fazendo sua reflexão. A revista Ribla, por exemplo, não interrompeu seus números, sempre fazendo reflexão crítica da sociedade. Então, como é que a teologia da libertação resistiu? Resistiu continuando a fazer a sua teologia, mesmo debaixo de muita crítica da igreja e dos setores de maior poder. Nas igrejas protestantes, a gente sabe que isso já era criticado antes. Na verdade, as igrejas protestantes nunca abraçaram a teologia da libertação, mas a não ser uma ou outra, luterana, anglicana, setores da metodista, da presbiteriana, mas, no modo geral, a teologia da libertação sempre era vista assim como uma teologia meio estranha, para alguns mais radicais, ligadas ao comunismo. E essa é a questão, no fundo das contas, no final das contas. Mas, então, eu acho que foi isso que aconteceu. Tanto é que ela está aí, firme e forte. Tem até um livro de um amigo meu, Cláudio de Oliveira Ribeiro, que vocês devem conhecer, ele escreveu A Teologia da Libertação Morreu. Então, ele faz essa reflexão. Eu acho que vale a pena buscar esse material. Então, professor, obrigado. Tem mais perguntas? Tá. Voltando Vou para o tentar ser professor conciso. Plínio. Beleza, eu vou ler o texto aqui. A estrutura da teologia da libertação, ver, julgar, agir, tem sua origem, pelo menos dizem, no Papa João 23, e foi usado no documento de Aparecida como culminância do planejamento da teologia pastoral da América Latina. Seria isso mesmo ou temos uma outra história? O professor poderia discorrer um pouco mais sobre essa estrutura, se ela veio por adoção ou se ela é da própria teologia da libertação?
E quais seus impactos sobre a teologia pastoral com a preferência pelos pobres, por favor? Bom, sobre o Papa João XXIII, de fato, a importância dele não pode ser subestimada, não pode ser ignorada. Ele foi fundamental para provocar o retorno da Bíblia na mão do povo. E é muito interessante que, a partir do Papa João XXIII, a exegese católica ela aflorou de uma tal maneira que, em poucas décadas, superou a exegese protestante. Os maiores exegetas europeus hoje são católicos, não são protestantes. Isso se deve justamente ao fato de que, no momento que o Concílio Vaticano II dá essa força para o estudo da Bíblia, e aí eu não estou falando da teologia da libertação, tá? Estou falando da Bíblia devolvida ao povo, de um modo geral. Então, na Europa isso teve um tipo de repercussão, nos Estados Unidos teve outro, na América Latina teve outro tipo de repercussão. Mas o fato é que isso provocou, então, uma busca bíblica. Agora, eu não tenho essa informação, Plínio, se foi ele, porque o que eu aprendi, pelo menos, nos meus estudos, é que isso foi desenvolvido na América Latina, a partir justamente de um empréstimo da análise marxista da realidade, pensando as categorias de classe, as categorias de luta de classe, né? Então você faz uma análise você pensa a realidade a partir desse critério, e quando você vai estudar a história, você analisa esse mesmo critério na história. Então, eles fizeram isso, que eles passaram a entender que as condições socioeconômicas dos povos antigos, ainda que haja uma distância cultural na forma como eles se estruturavam, por conta do escravagismo, por conta de não ser ainda o capitalismo, não havia o capitalismo como havia já no século XX, por conta de outras formas do funcionamento político e religioso, ainda que se considerem essas diferenças, as condições socioeconômicas reproduzidas se assemelhavam às condições atuais. Ou seja, havia uma massa de pobres em comparação com uma elite de ricos. Então, essa desigualdade social perpetua na sociedade, especialmente no Ocidente, de maneira muito antiga, né? Uma história muito antiga. Então, até onde eu estudei, isso foi assim um desenvolvimento então de uma metodologia que aí eu não tenho clareza, não sei se o padre que está conosco, não sei se ele tem essa informação, se efetivamente o Papa João XXIII implementou essa metodologia ou ele definiu o que seria essa metodologia. Agora, o documento, sim, esse documento ele já é resultado de anos de reflexão e de um trabalho de reconhecimento dessa metodologia como uma metodologia ativa. E aí, qual é a repercussão disso para a pastoral? Como você diz muito bem, aí essa, como é que fala? Ênfase, né? Opção preferencial pelo pobre. Né? Exatamente. A pastoral latino-americana, aqui no Brasil, uma figura emblemática nos nossos dias para pensar isso é a figura do Padre Júlio, né, aqui em São Paulo. Essa ideia de que não adianta fazer uma teologia para o gabinete, uma teologia acadêmica, tem que ser uma teologia militante, é que promove, então, uma pastoral prática focada ou com opção preferencial pelo pobre. Então, a opção preferencial pelo pobre sai do campo hermenêutico especulativo e entra no campo da ação concreta. Então, aí tem toda a conexão mesmo. Essa conexão do agir, ela está exatamente pensando na pastoral. Inclusive, quando a gente fazia trabalhos acadêmicos na época que eu me formei, que eu fui formado bem dentro dessa escola, né? Então, o ver era um momento sociológico,
o julgar era um momento bíblico e o agir era um momento pastoral da análise, do recorte que era feito. Entendeu? Obrigada, professor. Você me diz do horário, nós temos mais 3 perguntas, podemos... Não, eu estou por conta de vocês, estou de boa. Ok, então eu vou ler a pergunta da Joyce. Tá? Milton Schwantz dizia que a realidade é que a pobreza fede, literalmente. As instituições públicas poderiam promover a convivência de classes, como escolas e universidades. Vemos grandes resistências políticas de cotas, por exemplo. Acha que a democratização é um caminho para avançarmos na superação ideológica no sentido da solidariedade, ou isso é ingenuidade? Não, eu acho que o caminho é esse, porque considerando que a gente vive numa sociedade que tem um princípio laico, ainda que a laicidade hoje esteja sendo discutida e na prática esteja sendo jogada no lixo, mas a laicidade do nosso Estado é um princípio jurídico, inclusive, né? Então, o movimento das reflexões em torno desse assunto, hoje, tem que passar pela sociedade civil, tem que passar pela participação de todas e todos nesse processo e do Estado. Então, eu não vejo nada como ingenuidade. Isso começou a ser implementado, de fato. Eu não estou aqui fazendo defesa de partido nem nada, mas a gente viu, nas últimas 2 décadas, um período em que houve, sim, processo de afirmação, né? Política de afirmação, política de inclusão, política de oportunidade. Eu, recentemente, fui ao médico, uma consulta, e fui atendido por um jovem negro. E eu fiquei muito satisfeito, porque eu tenho certeza que ele não é da elite, é uma pessoa assim, tranquila. E aí você fala assim, então porque ele é negro, ele é cotista. Não sei se ele era cotista, mas para mim é representação de quebra de uma bolha, né? É representatividade isso. Porque até então, os médicos mais velhos que eu vou são todos brancos. Eu nunca fui atendido por um médico mais velho negro, ou médica negra, né? Então, assim, a gente tem uma sociedade, nesse recorte, estou falando específico, né, em que houve políticas de acesso. E, infelizmente, essas políticas estão sendo colocadas em risco, né, por várias formas. E me parece que o caminho é por aí. Agora, é evidente que existem processos complementares a esse que precisam ser trabalhados ainda. A nossa sociedade está com muitos problemas. Mas, assim, hoje existe o conceito de teologia pública. O conceito, não sei se está muito claro, se ele é muito forte na Igreja Católica, mas nas igrejas protestantes se trabalha muito com esse conceito de teologia pública, que é essa dimensão da igreja que não é de fazer proselitismo, mas de dialogar com a sociedade em busca do bem-estar comum. E aí está aberto o diálogo interreligioso, o diálogo, sabe, de diferentes grupos sociais e grupos identitários, quer dizer, sem essa perspectiva de que a igreja é que traz a verdade, mas a igreja colabora com um caminho comum, né, uma koinonia, para que a sociedade melhore. É isso. Obrigada, professor. Tem a pergunta do Pedro e a minha pergunta depois. Tá. Do Pedro. Quando você citou as passagens sobre a moral, me pareceu que o texto bíblico estava usando a moral como liberdade interna ou autonomia. Há alguma relação ou é apenas coincidência? Pedro, eu só não estou lembrando qual texto exatamente que você está citando. Talvez Quando você falava da Ruth, que ela tomou a Tá. liberdade, então me Isso. pareceu que você estava usando o Kant aí, né? Ou que o texto usava Kant. Eu não sei se é uma coincidência ou se você... o que você vê isso, na verdade? Sim, porque, na verdade, aí eu não penso filosoficamente, mas eu penso culturalmente, que naquela sociedade
a questão moral não funcionava como funciona para a nossa sociedade. A questão moral lá, ela tinha mais a ver com aceitação ou não de certas práticas nos acordos do grupo, e não havia a priori uma atitude que fosse moral ou imoral. O que era considerado de fato, vamos dizer assim, grave naquela sociedade? Era a questão de pureza e impureza. Pureza e impureza era uma coisa grave. Ela transgride certos acordos sociais, a Ruth transgride, mas ela o faz num contexto em que ela torna o Boaz, que é o homem com quem ela se deita, torna o Boaz cúmplice dela. E ele só tinha duas opções: denunciá-la pela quebra, e aí legalmente ela poderia ser condenada, não era só uma questão de ser imoral, mas ela teria cometido uma ilegalidade, vamos dizer assim, ou, na verdade, assumir a condição de guardião dela. E ele decide assumir essa condição de guardião. Então, veja, o que eu quis dizer é que a moral aí ela está subalterna à necessidade existencial dela. São recursos de sobrevivência. Então, ela não teve, pelo menos o texto, em nenhum momento diz que ela teve algum tipo de crise de consciência. Né? Então, o texto não entra muito nessa subjetividade dela, ela foi prática, ela agiu conforme ela precisava agir para buscar proteção para ela e para a sogra dela. Entendeu? Eu não sei se eu respondi a tua questão, de fato. Não, esclareceu. É que, filosoficamente, né, se a gente usa a moral como liberdade interna, ela agiu com moral, né? Que é a autonomia. Sim. Perfeito. No sentido kantiano, né? Mais kantiano. Aí tem razão. Ela não foi imoral. Ela teria sido imoral numa perspectiva do conceito da moral reguladora, né? Das práticas. Eu diria que ela foi ilegal. Ela feriu a liberdade externa. Ela foi ilegal, mas não foi imoral. Imoral. Por aí. Obrigada, professor. Só uma última questãozinha que esse trecho de Juízes que você mencionou, do levita e da concubina, eu tive o desprazer de ouvi-lo por parte de uma pessoa com quem eu trabalhei brevemente, fiz um trabalho rápido, e era uma pessoa notoriamente homofóbica que estava usando esse texto, fazendo uma superinterpretação para falar a respeito de como os gays eram ruins porque eles queriam atacar o levita. Eu achei aquilo absurdo quando eu ouvi, né? E aí eu queria que você mencionasse um pouco a respeito de essa parte de fazer o julgar, né? Ele demanda aí as lentes de quem está fazendo observação da Bíblia, né? E com qual tipo de hermenêutica a pessoa vai fazer a questão. Então, eu queria que você mencionasse um pouco a respeito de como são colocados parâmetros nessa questão de buscar no texto bíblico determinados parâmetros para o agir. São dois textos em que isso acontece. O próprio texto de Sodoma e Gomorra, lá de Ló e as filhas dela, são também os homens da cidade que querem abusar dos anjos, dos mensageiros que entram para falar com Ló. E, no caso aí da Levita, também a mesma situação. E aí entra essa pecha aí de que são homossexuais porque eles são maus e tal. Na verdade, um estudo sociocultural demonstra que é justamente o contrário. São heterossexuais que têm a prática de abusar sexualmente de homens para mostrar força. Tá? Tanto no caso da história de Sodoma, quanto na história da Levita. Ninguém ali é homossexual. Todos são heterossexuais. E é exatamente a violência sexual heteronormativa que está sendo denunciada aí.
Não tem nada a ver com homossexualidade. É uma, é um, são dois textos usados assim de forma muito errada. E é curioso que justamente a violência contra a mulher, porque se eles fossem homossexuais, eles não fariam a violência contra a mulher, talvez fizessem, mas não, eles não deixariam de fazer a violência contra o levita, talvez. Eu não estou aqui fazendo uma comparação, né? Se fosse. Não, porque eu acho que não tem termo de comparação, não dá para comparar. Houve uma violência. Eu acho que, inclusive, a orientação sexual deles não está em jogo, mas o fato é que o estudo sociocultural mostra que não eram homossexuais, eram heterossexuais. Mas inclusive, quando nos estudos feministas desse texto, algumas até passam por esse caminho, evidentemente, porque é a violência de homens contra uma mulher. E aí eu acho que não passa muito pela orientação sexual, passa pela questão de gênero, né? Gênero masculino, o que tem o poder na sociedade, que tem a força, a dominação, contra o feminino, que é a parte explorada, a parte oprimida dessa sociedade. Eu acho que o problema é esse: se tira o texto do real foco que ele deve ser analisado e se coloca sobre ele uma camada aí que você falou muito bem, de superinterpretação, para favorecer uma leitura, inclusive, homofóbica do texto. E quando no texto não tem esse jogo. O de Sodoma é a mesma coisa. E tanto o profeta Ezequiel, quanto depois textos posteriores do judaísmo, acusaram Sodoma e Gomorra não de homossexualidade, mas acusaram dessa falta de hospitalidade, de quebrar a lei da hospitalidade com o estrangeiro, de promover violência contra o estrangeiro. Essa foi a acusação bíblica e extrabíblica contra os moradores de Sodoma. Apenas na Idade Média é que se começou a desenvolver a interpretação de que era questão sexual, que eram homossexuais, e aí por isso que é a palavra sodomita, né? A sodomia vem de Sodoma, então quem pratica sexo anal é sodomita, está sendo condenado por Paulo lá, porque Paulo fala que Deus condena o sodomita. Só que no grego não é sodomita. No grego tem nada a ver com sodomita, tem a ver com o passivo e ativo do mundo romano. É outra história que eu preciso também de tempo para falar. Não tem nada a ver também com homossexualidade nos moldes que nós a entendemos hoje. Tem a ver com homens, muitas vezes até heterossexuais, penetrando ou sendo penetrados, para mostrar poder. Isso é muito típico do mundo masculino antigo, da antiguidade, gente. É isso que a gente não entende. Essa coisa de, por exemplo, os espartanos. Os espartanos, até os 30 anos, eles não eram casados. E eles, então, eram amantes de homens mais velhos no campo de batalha. Quando faziam 30 anos, eles mudavam de posição. Então, eles casavam e passavam a ter jovens aos quais eles penetravam. Então, pode ser que nesse jogo social, muitas pessoas com homoafetividade, com orientação sexual homoafetiva, né, se realizassem, inclusive, porque, afinal de contas, eles conviviam mais com homens do que com mulheres. Mas pode ser que outros não fossem homoafetivos e ainda assim praticavam essas coisas porque era construção cultural, e aí é construção social. E aí, tanto a construção social serve para falar do nosso tempo como serve para falar também dessas atitudes masculinas de aparente homossexualidade. E, no entanto, pode ser que a orientação sexual deles não fosse homoafetiva. Entende? Eles apenas estavam cumprindo uma estrutura, né? um jogo social lá da cultura deles. É a tal da construção da sexualidade, como um construto social. Isso também acontecia com Roma, tá? E Paulo condena isso, ele não condena a homoafetividade, porque ele não está em jogo a homoafetividade. Paulo condena o jogo social que faz com que homens sejam dominadores ou dominados.
Só para vocês terem noção, um homem que fazia sexo oral numa mulher era chamado também de afeminado. Do ponto de vista da masculinidade, ele era fraco, porque ele se submetia à mulher. Olha que situação. Então, não tem a ver só com penetração, quem penetra, quem é penetrado, mas qual é a atitude. Sexo, gente, sexo não é só aquela coisa natural do animal que a gente tem. Sexo é construção social também, muito mais até. E cada época, cada cultura, a sexualidade ela acaba tendo esses despontamentos. Esse é um caminho que eu tenho estudado bastante também, porque justamente para a gente poder dar conta de fazer uma análise coerente, né, de uma hermenêutica a partir do gênero, da diversidade sexual. A gente precisa aprofundar muito essas pesquisas, porque senão a gente cai nessas falácias dessas pessoas. Legal, muito obrigada, professor Marcelo, por todas essas explicações. Foi uma aula muito boa. Muito obrigada pelas perguntas de todo mundo que participou. Bom. Obrigada pela presença do professor Plínio, da monja Nirvana, o nosso padre Dalmiro. Muito obrigada, Tatiane, Pedro, monja Loiane, monja Thaís, João Vitor, Natália, Gabriel, Patrícia, Nayara, Felipe, Yoshi, Viviane, Magda, monge Jonathan, Carol, Vinícius, Yujun, Joyce. Muito obrigada. O pessoal gostou muito, está todo mundo agradecendo aqui. Muito obrigada mais uma vez, professor Marcelo Carneiro. Até uma próxima. Como disse a Nirvana, que venham outras, né? Pois Ela é, falou que isso venham antes mesmo da aula, já falou que venham outras. Tá bom, que venham outras. Eu gostei muito também dessa oportunidade e da gente poder trocar aí, muito bom. Tá? Valeu todo mundo. Obrigada. 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 Tchau, gente.